Como ganhar mais e viver melhor do que 99% dos seus amigos e familiares. Se você sente que vive numa constante montanha-russa, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, eu sei bem como é isso. Durante a minha trajetória profissional, eu já vivi vários altos e baixos. Comecei ganhando R$250 por mês e já cheguei a ganhar até R$40 mil por mês. Mas mesmo tendo ganhado muito dinheiro, minha vida continuou tendo esses altos e baixos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz para mudar essa realidade e como você pode aplicar isso na sua vida também. São apenas dois conceitos que você precisa fixar na sua mente. O primeiro te traz estabilidade financeira e o segundo te traz sucesso em todas as áreas da sua vida. Então assiste esse vídeo até o final, porque com certeza esses dois conceitos vão te economizar no mínimo 10 anos de vida aí para você conseguir atingir seus objetivos que você tem. Agora vamos aqui para a tela para eu te mostrar quais são esses dois conceitos. Voltando à história, eu comecei lá atrás, como a grande maioria das pessoas começa, no estágio. Comecei ali ganhando R$250 por mês, até que eu vi que existia mais oportunidade de fazer a mesma coisa que eu fazia ali, ganhando mais dinheiro. Eu decidi abrir minha empresa de criação de site, e aí ali consegui aumentar minha renda, comecei a fazer 2, 3 mil por mês, e a partir disso minha renda foi aumentando. Consegui ali chegar em patamares de R$5 mil na época, e aí eu comecei a captar clientes e fui variando ao longo dos anos aí em vários projetos, várias coisas que eu fui fazendo, uma renda de 7, 10, até que em um determinado momento eu fiz um projeto junto com mais 2 sócios, que foi um projeto que deu muito sucesso. E aí que foi o ponto que eu comentei que eu cheguei a ganhar até R$40 mil por mês. Esse foi um dinheiro que me ajudou muito na época, me ajudou a me estruturar mais. Só que mesmo assim, depois de um tempo, esse projeto, as vendas começaram a cair drasticamente, né? O mercado já não estava mais aquecido como estava antes. E aí, mais uma vez, a minha renda despencou de novo, porque todo aquele valor que eu tinha acumulado, agora eu comecei a gastar ele para poder cobrir meu custo de vida. Porque eu fiquei sem renda durante um tempo, né, tentando reerguer esse projeto. Foi nesse momento que eu me deparei com um velhinho, que eu não sei se você conhece, que é esse daqui da foto, com um sábio conselho. Esse aqui, para quem não sabe, é o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo e um dos homens mais ricos do mundo, que ele fala de 2 regras. A primeira regra dele é: nunca perca dinheiro. E a segunda regra é: não esqueça a regra número 1. Então, nunca perca dinheiro. O que significa isso para o Buffett? Ele, como é um investidor muito experiente, né, tá há muitos anos já no mercado, ele foi entendendo ali que o fato de você perder dinheiro era muito prejudicial, porque o tempo que você precisava para voltar simplesmente ao patamar que você já estava era um tempo muito mais longo. E ele dá até, inclusive, aqui alguns exemplos. Se você perder 30%, o mercado ali de investimento precisa depois subir 43% só para você voltar aonde você estava antes. Então, se você tinha ali R$10 mil investidos, por exemplo, se você chegar a perder 50% do seu patrimônio ali, você precisaria de 100% de ganho para poder voltar ao mesmo patamar que você estava. Então, por isso é tão importante o patrimônio que a gente começa a acumular, a gente não perder esse patrimônio, porque depois, para recuperar e voltar, além da parte da dificuldade, ter que fazer tudo novo, isso também acaba afetando o seu psicológico, porque você já tinha chegado até um certo patamar e depois você perde tudo e tem que voltar tudo de novo. Então, eu acabei refletindo muito sobre essa situação, porque o meu problema não era ganhar dinheiro. Só que no momento que eu começava a ganhar e acumular patrimônio, acontecia alguma coisa na vida que me jogava lá embaixo de novo. E como a gente sabe, né, sempre vai acontecer contratempos, coisas que a gente não espera, situações ali que às vezes a gente precisa parar para cuidar de algum familiar, ou então acontece alguma coisa com a gente não consegue trabalhar naquele período, ou é demitido, ou a empresa quebra. Então, assim, contratempos sempre vão existir. Por isso que a gente precisa se precaver para conseguir não perder tudo que a gente conquistou. Eu comecei a observar também que esse era um comportamento de um antigo sócio meu, que ele sempre, quando dava algum problema na empresa, ele voltava para o emprego anterior que ele tinha e continuava ganhando ali o dinheiro. Ou seja, ele estava empreendendo também em paralelo, ele ganhava um valor a mais, só que ao invés dele migrar e apostar todas as fichas dele nessa empresa, ele ficava ali no meio termo. Quando a empresa começava a dar muito certo, ele migrava, mas aí se deu algo errado e ele ia começar a queimar o caixa dele, ele rapidamente já arrumava uma fonte de caixa ali. Com isso, o patrimônio dele não zerava ou não abaixava tanto e ele conseguia sempre ir progredindo na vida e acumulando capital.
E observando esse comportamento dele e também entendendo essa regra que o Warren Buffett fala de nunca perder dinheiro, eu comecei a fazer um movimento, ao invés de ficar queimando só a caixa toda hora, como que eu poderia minimizar essa perda. Então antes meu gráfico era basicamente assim, começava aqui, estava progredindo, aí acontecia alguma coisa, caía. Aí subia, de um projeto dava muito certo, aí de repente o projeto parava de funcionar, caía até lá embaixo, começava a gastar todo o caixa. Aí depois conseguia fazer outra coisa, arrumava um emprego que pagava bem, voltava, aí dava algum problema, voltava, aí descia e ficava sem renda um tempo, depois dava um estouro, ganhava muito dinheiro, depois de repente perdia esse dinheiro e assim ia indo. E aí quando eu comecei a mudar isso na minha vida e entender que eu precisava ter um crescimento aqui de renda, estabilizar esse crescimento, depois se eu tivesse algum problema aqui, tivesse uma queda, eu precisava conseguir uma fonte de renda, mesmo que fosse menor do que a que eu já tinha, mas para que essa queda aqui não fosse tão brusca como era antigamente. Então, eu tinha uma queda, mas rapidamente eu conseguia uma outra fonte de renda aqui, mesmo que seja menor, para minimizar a queda, dava tempo para eu estabilizar, até eu voltar e conseguir crescer minha renda de novo. Depois eu estabilizava essa renda, acontecia alguma coisa na vida novamente, isso sempre vai acontecer, a gente não vai conseguir fugir disso. Acontecia a queda, eu já buscava algo ali também que às vezes me pagava menos, mas pelo menos eu não teria aquela queda tão brusca, igual sempre. Estabilizava isso, conseguia me reordenar, conseguia fazer algo ali que desse mais dinheiro e subia. E aí se você observa esses dois gráficos aqui, esse daqui você está sempre zerando o que você tem. Por isso você não consegue ter uma construção de patrimônio que depois vai te dar liberdade financeira, que vai te dar tranquilidade, que você já conseguiu acumular um capital e você consegue fazer com que os juros desse capital também seja como se fosse um salário para você. Isso vai te dando mais tranquilidade na vida. Já quando você adota esse conceito, você tem essas quedas menores aqui, consegue colocar uma fonte de renda mais rápido, você consegue ter uma acumulação de capital aqui maior e você tem menos altos e baixos na vida. E só de você ter assistido até aqui, isso já pode mudar completamente a sua realidade financeira. Porque a partir daqui, se você simplesmente aplicar o que você aprendeu, você já vai conseguir ter uma estabilidade financeira muito maior, que vai te dar mais tranquilidade e que já vai te deixar melhor do que 99% dos seus amigos e familiares. Só que isso daqui é só o começo dos benefícios que você pode ter. Porque a partir desse princípio, eu acabei me deparando com outro conceito que vai mudar completamente sua vida em todas as áreas, não somente na parte de dinheiro, mas na parte de saúde, relacionamento e tudo mais que você quiser aplicar. Vamos lá para esse próximo conceito. A virada de chave que eu tive, que você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, é o conceito nunca pare de ganhar. Isso já vai fazer sentido para você, vamos lá. O Warren Buffett, como eu falei, ele fala: nunca perca dinheiro, mas a conclusão que eu cheguei, na verdade, é nunca pare de ganhar. Eu vou te contar como que eu cheguei nessa conclusão e tudo vai fazer mais sentido para você. Assim como no lado financeiro, minha saúde também sempre teve altos e baixos. Então emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Até que em um determinado momento eu decidi ali realmente me dedicar aos exercícios físicos. Eu entrei na academia, comecei uma dieta, comecei a seguir tudo certinho e estava malhando firme ali há quase um ano. Eu vi ali que foi o melhor momento onde eu tive a maior transformação do meu corpo, da minha saúde, até que surgiu uma oportunidade no trabalho para mim, que seria uma oportunidade muito grande e que acabou me exigindo muita energia. E por conta disso eu acabei não conseguindo conciliar a academia. Aos poucos eu fui deixando de ir, ficava trabalhando até altas horas, dedicando todo o meu esforço para conseguir fazer dar certo aquela oportunidade que eu tive ali de trabalho, só que eu acabei deixando de lado a minha saúde. E aí eu percebi que todo aquele resultado que eu tinha tido em um ano, fazendo muito esforço, seguindo de forma regrada uma alimentação, eu acabei perdendo em cerca de 3 meses. Eu vi que meu corpo foi voltando ao estado normal, ali eu já não estava mais tão forte, eu consegui ainda assim manter a alimentação, então minha perda não foi tão grande quanto poderia ser, mas aquela parte estética e visual de parecer forte, eu vi que eu tinha perdido tudo. E aí depois de um tempo, já tinham se passado 7 meses que eu não estava mais conseguindo ir para academia, eu vi que eu precisava voltar a cuidar mais do meu corpo, da minha alimentação novamente. E aí eu consegui me organizar, já tinha conseguido estabilizar um pouco mais essa parte do trabalho, e aí eu resolvi priorizar de novo a minha saúde. Voltei, me matriculei novamente na academia, e aí quando eu comecei a malhar, eu vi o tamanho do prejuízo que eu tinha tido. Quando eu voltei para fazer os exercícios que eu já fazia, com pesos que já considerava legal, eu não estava aguentando nem 1/3, nem 1/4 do que eu conseguia pegar ali, seja num supino,
ou numa rosca direta, eu já não conseguia mais pegar aquele peso, simplesmente por ter ficado 7 meses parado. Então eu tive que voltar ali com calma, voltar pegando pesos bem leves, fazendo com cuidado para não me lesionar, não tentar passar a carroça na frente dos bois, né, como a gente fala, porque eu sei que isso também ia me causar um problema. E aí um certo dia, malhando e pensando sobre essa situação, eu tive um insight: se eu tivesse ao menos durante esses 7 meses feito em casa, que seja flexão ali, 1, 2, 3 vezes por semana, fazer 5 minutos durante o trabalho ali, eu pego 5 minutos durante o dia, não precisaria nem ser 5 minutos seguidos, eu poderia fazer 2 minutos de manhã, 2 minutos à tarde, 2 minutos à noite, dividir ali só em flexão. Eu tenho certeza absoluta que quando eu voltasse para a academia, eu voltaria pegando muito mais peso do que eu voltei. E a questão não é sobre o peso, a questão é que se eu tivesse continuado mantendo meu corpo fazendo exercício, eu teria também mantido mais os resultados que eu tinha ganhado ao longo de um ano. Então eu teria um prejuízo menor. Assim como a parte financeira que eu expliquei que a gente tem que evitar essas perdas de zerar, isso a gente pode aplicar esse conceito também em todas as áreas da vida. Ao invés de você zerar algo que estava sendo positivo, você diminui muito, mas mantém o mínimo possível, que com certeza não vai ser trabalhoso para você. E você consegue implementar desde que você se comprometa com você próprio, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. Você tem que entender que fazer pouco é melhor do que fazer nada. E isso é uma mentalidade que você deve aplicar para todas as áreas da vida. O grande segredo está em você aplicar o nunca pare de ganhar em todos os hábitos positivos que você implementar na sua vida. Então seja uma leitura que você viu que você implementou isso na sua vida e foi positivo para você, seja um exercício físico, seja coisas positivas que você faz no seu relacionamento que você viu que dão muito certo, que melhoraram a relação com a pessoa que você está. Então tudo que for positivo na sua vida, você vai simplesmente aplicar essa mentalidade, porque você vai conseguir assim ter um resultado muito melhor do que você vem tendo até hoje. Porque a grande verdade é que a vida não é linear. A gente nunca vai conseguir uma vida que só cresce. A gente sempre vai ter esses contratempos da vida, essas porradas que a gente toma, essas situações que acontecem com a gente, que a gente não consegue controlar. A gente não controla o mundo, as situações que ocorrem, se vai acontecer uma guerra, ou se alguém vai morrer, ou se alguém vai ficar doente, são coisas que a gente não controla. Então a gente tem que focar no que a gente controla, que é minimizar as nossas perdas e nunca parar de ganhar. E antes da sua vida, que era assim, e agora a gente não está considerando mais só a parte financeira, mas todas as áreas aí, seja saúde, melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, piora, melhora muito, aí depois piora tudo de novo. E aí você vê que, putz, eu não estou tendo evolução, eu não estou conseguindo melhorar. E isso depois, ao longo do tempo, a pessoa às vezes vai desanimando e até desiste de tentar. Enquanto se você aplicar esses dois conceitos que eu te mostrei aqui no vídeo, você vai ver que mesmo com as quedas que você estiver tendo, você vai estar sempre crescendo. E quando você olhar para trás, você vai ver, nossa, olha como eu era antes e olha como eu estou hoje. Mesmo passando todos os problemas e as dificuldades que eu tive, eu estou muito melhor do que há 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás. Então, em resumo, implemente hábitos bons na sua vida. Pegue coisas ali que você sabe que vai te fazer evoluir e quando vierem essas tempestades, esses problemas que vão te jogar lá embaixo, pense em como você vai fazer pelo menos o mínimo possível daquele bom hábito que você já tinha conseguido implementar na sua vida. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma leitura. Eu lia 1 hora por dia, todos os dias. Então você conseguia ler vários livros aí, às vezes 3, 4 livros por mês você lia. Aí teve alguma situação na sua vida, ou mesmo algo positivo também, que você teve que se dedicar mais a um trabalho ali para poder ganhar mais durante um tempo, como foi uma situação que aconteceu comigo. E aí agora eu já não tenho mais o tempo de ler uma hora por dia um livro. Mas você pode ler pelo menos 1 página por dia. Mas 1 página é muito pouco, mas se você somar ali, igual no exemplo que eu dei, eu fiquei 7 meses parado. 7 meses são cerca de 210 dias. Se você ler 1 página por dia durante esses 210 dias, você leu aí pelo menos um livro. Aí você pode pensar, nossa, mas um livro em 7 meses é pouco. Mas se você for comparar com 0 livros, é muito melhor você ter lido um livro em 7 meses do que você ter lido 0 livros.
Com certeza esse conhecimento que você foi adquirindo ao longo dos dias, você vai poder ir implementando na sua vida e isso vai contribuir com o seu desenvolvimento. O importante é você estar desenvolvendo todos os dias e melhorando a cada dia. Que aí sim você vai chegar nesse gráfico aqui, que é o que a gente quer para a nossa vida. A gente está em crescimento contínuo. Bom, se você chegou nesse vídeo até aqui, eu quero te dar os parabéns. Isso mostra muito sobre você, o quanto você está comprometido, quer se desenvolver e quer crescer na vida. Agora faz o seguinte, comenta aqui embaixo como seria a sua vida hoje se você soubesse desses dois conceitos há 5 anos atrás. Como você acha que você já estaria hoje? E comenta também como você acha que você vai estar daqui a 5 anos para frente, a partir do momento que você aplicar esses conceitos. Porque aí depois de alguns anos, 1 ano, 2 anos, você volta aqui nesse vídeo e você vai ver como era a sua vida e como ficou. Combinado? E depois que você acabar de fazer esse comentário, lembra aqui também de curtir o canal, dar um like nesse vídeo, porque eu vou postar muitos outros conteúdos práticos igual a esse, conceitos para você poder aplicar na sua vida e você ver o resultado prático acontecendo. Eu quero que você prospere, que se desenvolva muito mais e consiga atingir todos os objetivos que você tem. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.